Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui mais uma vez com vocês, Cruyff Freitas, CAC Estudos Espíritas, canal de estudo da doutrina espírita, voltado principalmente neste ano de 2024 para o estudo da mediunidade. E no nosso encontro de hoje, nós estaremos abordando o Clube do Livro. Bora? Antes de iniciar, pedir a vocês que sigam o CAC no Instagram, @CAC Estudos Espíritas, e também aqui no YouTube, CAC Estudos Espíritas, ativem as notificações para ficar antenado com todas as nossas próximas aulas, próximos encontros. Como eu disse, estamos hoje no Clube do Livro. Aí o nosso slide padrão de CAC Amor e Caridade. O livro de estudo é este, Nos Domínios da Mediunidade, que é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito André Luiz, e hoje chegamos ao capítulo 17, de um total de 30. Então já passamos da metade em 2 capítulos. Nesta edição, estamos na página 159. Ao final desse vídeo, estaremos na página 168, partindo para o capítulo 18. Então, aqueles que não têm o hábito de ler e têm dificuldade, pode já comemorar essa marca importante na leitura desta obra, que é uma obra fantástica. Só relembrando, nesta obra estão André Luiz e seu amigo Hilário, aprendendo sobre mediunidade no plano espiritual, e tem como supervisor, instrutor, Aulus. E eles já passaram por um centro espírita, já tiveram algumas experiências ao caminhar para outro centro espírita, e no capítulo de hoje eles já estão dentro de outro centro, o segundo centro espírita que eles frequentam para aprender, e neste eles vão observar o serviço de passes. Por isso o capítulo 17 tem como título Serviço de Passes. E vamos então adentrar a nossa leitura. Atravessamos a porta e fomos defrontados por ambiente balsâmico e luminoso. Um cavalheiro maduro e uma senhora respeitável recolhiam apontamentos em pequeno livro de notas, ladeados por entidades evidentemente vinculadas ao serviço de cura. Eles estavam, então, ladeados por entidades evidentemente vinculadas ao serviço de cura. Deixa eu só silenciar aqui o WhatsApp para que a gente possa continuar. Lembrando a vocês que nossos vídeos, eles não têm edição, por isso ficam esses erros de produção e que vocês perdoam, com certeza. Então, vejam, os trabalhadores da casa que trabalham com o passe estavam ladeados por entidades evidentemente vinculadas ao serviço de cura. Indicando os 2 médiuns, o assistente Aulus informou: são os nossos irmãos Clara e Henrique, em tarefa de assistência, orientados pelos amigos que os dirigem. Como compreender a atmosfera radiante em que nos banhamos? Aventurou Hilário, curioso. Nesta sala, explicou Aulus amigavelmente, se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Aqui, possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram, trazendo o melhor de si mesmos. Então vejam que o ambiente dos passes é um ambiente diferenciado. Não dispunhamos, todavia, de muito tempo para a conversação isolada. Clara e Henrique, agora em prece,
nimbavam-se de luz. Então, eles estavam envolvidos, banhados de luz. Disse-ia, estavam quase desligados do corpo denso, porque se mostravam espiritualmente mais livres, em pleno contato com os benfeitores presentes, embora por si mesmos não no pudessem avaliar. Então vejam que os médios, quando eles se colocam na condição de aplicar o passe, eles já ficam nesse estado quase que libertos do corpo, desligados do corpo e em contato com os mentores espirituais encarregados da tarefa. Vamos continuar. Calmos e seguros, pareciam aurir forças revigorantes na intimidade de suas almas. Guardavam a ideia de que a oração lhes mantinha o espírito em comunicação com o invisível e profundo manancial de energia silenciosa. Ante a porta, ainda cerrada, acotovelavam-se pessoas aflitas e bulhentas, esperando o término da preparação a que se confiavam. Os dois médios, porém, afiguravam-se nos espiritualmente distantes, absortos, em companhia das entidades irmãs, registravam-lhes as instruções através dos recursos intuitivos. Então vejam, meus irmãos, os dois médios estavam ali, dentro da sala de passes. À porta desta sala, que ainda estava fechada, existia um barulho, existiam pessoas se acotovelando, se espremendo, querendo ser a primeira, querendo furar a fila do passe, mas eles estavam ali completamente desconectados dessa realidade, desconectado daquilo que poderia causar interferência na sua concentração, na sua sintonia com a espiritualidade que auxilia neste trabalho magnético. Vejam que eles estavam recebendo as instruções desses espíritos com os recursos intuitivos. São os médios de intuição, sensitivos, que absorvem essas informações e estavam ali completamente envolvidos com a energia daqueles mentores que trabalham com os passes. Vamos continuar. Pelas irradiações da personalidade magnética de Henrique, reconhecia-se-lhe de imediato a superioridade sobre a companheira. Era ele, dentre os dois, o ponto dominante. Por isso, de certo, ao seu lado, se achava o orientador espiritual mais categorizado para a tarefa. Aulus abraçou-o e não-lo apresentou gentil. O irmão Conrado, nosso novo amigo, enlaçou-nos acolhedor, anunciou que o serviço estaria à nossa disposição para os apontamentos que desejássemos, e o nosso instrutor, colocando-nos à vontade, autorizou-nos dirigir a Conrado qualquer indagação que nos ocorresse. Então vejam que o mentor do Henrique, que pela sua personalidade magnética, pela irradiação magnética que apresentava, era superior a outra irmã, não superior no sentido de melhor, no sentido de que é quem dá as ordens, mas superior no sentido de ter mais conhecimento, de ter já mais experiência, de já ter uma aura preparada para o trabalho. Então, não tem nada de mais esse superior. Em todas as atividades, existe aquele que comanda o trabalho, comanda a tarefa, mas na ausência deste, outro precisa assumir. Então, essa superioridade sobre a companheira se deve apenas a esta capacidade magnética, esta capacidade de estar conectado com o principal mentor da tarefa. E André Luiz e Hilário foram autorizados por Aulus a dirigir toda e qualquer pergunta ao mentor do Henrique, o irmão Conrado. Hilário,
que nunca só optava a própria espontaneidade, começou, como de hábito, a inquirição, perguntando respeitosamente: o amigo permanece frequentemente aqui, naquela casa espírita? E assim respondeu Conrado: sim, tomamos sob nossa responsabilidade os serviços assistenciais da instituição em favor dos doentes, 2 noites por semana. Dos enfermos tão somente encarnados? Perguntou Hilário. Não é bem assim. Atendemos aos necessitados de qualquer procedência. Então, tanto encarnados quanto desencarnados. Hilário continua perguntando: conta com muitos cooperadores? Ao que Conrado responde: integramos um quadro de auxiliares de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior. Então vejam que Conrado, por mais que estivesse numa condição superior ali naquele trabalho, ainda assim ele recebe ou recebia orientações da esfera superior de mentores numa condição ainda maior que a dele de progresso. Então Hilário continua: quer dizer que numa casa como esta, há colaboradores espirituais devidamente fichados, registrados, assim como ocorre a médicos e enfermeiros no hospital terrestre comum. Então, tinham ali aqueles já fichados. E a resposta de Conrado: perfeitamente, tanto entre os homens como entre nós, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual, o êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. A lei não pode menosprezar as linhas da lógica. E eu aproveito para lembrar aos meus companheiros de trabalho, aos médios espalhados pelo mundo, a importância que tem quando a gente cumpre o horário determinado, porque a espiritualidade, ela não perde o horário. Somos nós que perdemos o horário, então, quando a gente consegue manter esse compromisso, essa responsabilidade, nós estamos já colaborando muito com eles, que estão ali um pouco antes do combinado, e nós precisamos ter também esse compromisso. Se é nosso interesse, se nós assumimos isso, também precisamos ter atenção com o horário. Vamos continuar. Hilário pergunta: e os médiuns são invariavelmente os mesmos? Ao que Conrado responde: sim, contudo, em casos de impedimento justo, podem ser substituídos, embora nessas circunstâncias se verifiquem, inevitavelmente, pequenos prejuízos resultantes de natural desajuste. É mais ou menos como um time de futebol, quando tem o craque do time suspenso e o técnico precisa substituir o jogador. O time não vai jogar com 10. Se pode colocar um reserva em campo, vai colocar, mas não quer dizer que vai funcionar tão bem como funcionaria com todos os titulares. Então, até mesmo numa reunião como essa, de passes, a ausência de um dos médiuns não quer dizer que o trabalho vai parar, mas há um pequeno prejuízo natural por conta desses ajustes. Meu colega passeou o olhar inquieto pelos 2 companheiros encarnados em oração e continuou: preparam-se nossos amigos à frente do trabalho com o auxílio da prece? Então, Hilário queria saber se eles estavam ali se preparando com o auxílio da prece. E Conrado respondeu: sem dúvida.
A oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Por ela, Clara e Henrique expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário de luta e sorvem do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam, a fim de conseguirem operar com eficiência a favor do próximo. Desse modo, ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. E eu agora não consigo me conter para dizer que aquela expressão que a gente ouve em praticamente todos os centros espíritas, aquele que dá é o primeiro que recebe. Quem aplica o passe é o primeiro que recebe. Cruyff, e essa regra funciona para todo mundo? E aí eu vou ter que lhe dizer que não, porque nem todo mundo consegue fazer o que Clara e Henrique estavam fazendo, que é se recolher em prece no seu íntimo, para afastar seus pensamentos na sua rotina diária, para esquecer os problemas, para se desligar completamente dos seus interesses pessoais, para se dedicar tão somente a aplicar passe no próximo, em prol de sua melhora, de sua cura. Mas quando a pessoa consegue fazer isso, recebe da esfera superior as energias de um passista, o próprio magnético, e já estará auxiliado pelos mentores da casa e limpo de qualquer fluido que possa atrapalhar essa tarefa. Vejam que quem dá é o primeiro que recebe, nesta circunstância. Vamos continuar. Isso significa que não precisa recear a sua exaustão, pensou Hilário. Então, os médiuns magnetizadores passistas não precisam recear a sua exaustão. O que no magnetismo a gente costuma chamar de fadiga, a redução do potencial fluídico da pessoa. E a resposta de Conrado é: de modo algum. Tanto quanto nós, não comparecem aqui com a pretensão de serem os senhores do benefício, mas sim na condição de beneficiários que recebem para dar. A oração, com o reconhecimento de nossa desvalia, coloca-nos na posição de simples elos de uma cadeia de socorro, cuja orientação reside no alto. Somos nós aqui, nesse recinto consagrado à missão evangélica, sob a inspiração de Jesus, algo semelhante à singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. Então, vejam a comparação de Conrado, indicando que eles, aqueles mentores ali, não eram possuídos da energia necessária para a aplicação dos passes, mas sim que eles funcionavam como tomadas e recebiam as energias do alto e repassavam aquelas energias para os médiuns passistas magnetizadores. A explicação não podia ser mais clara. E enquanto Hilário sorria satisfeito, Conrado afagou os ombros de Henrique, como a recordar-lhe o horário estabelecido. Ó, o mentor invisível colocou a mão nos ombros do médium para lembrar do horário estabelecido. E o médium, apesar de não assinalar o gesto no campo das sensações físicas, obedeceu de pronto, encaminhando-se para a porta e descerrando-a aos sofredores.
abriu a porta para quem queria tomar passe. Pequena multidão de encarnados e desencarnados aglomerou-se à entrada. Todavia, companheiros da casa controlavam-lhes os movimentos. Conrado entregou-se ao trabalho que lhe competia e, em razão disso, tornamos a intimidade do assistente, que é Alves. Ambos os médiuns atacaram a tarefa. Então, nesse trabalho, ou em qualquer outro trabalho voltado para a espiritualidade, nós precisamos atacar a tarefa, nós precisamos nos entregar e nos doar para a atividade. Enfermos de variada expressão entravam esperançosos e retiravam-se depois de atendidos, com evidentes sinais de reconforto. Das mãos de Clara e Henrique irradiavam-se luminosas chispas, comunicando-lhes vigor e refazimento. Na maioria dos casos, não precisavam tocar o corpo dos pacientes de modo direto. Os recursos magnéticos, aplicados a reduzida distância, penetravam a si mesmo o halo vital ou a aura dos doentes, provocando modificações subitâneas. Os passistas afiguravam-se-nos como duas pilhas humanas, deitando raios de espécie múltipla a lhes fluírem das mãos, depois de lhes percorrerem a cabeça ao contato do irmão Conrado e de seus colaboradores. O quadro era efetivamente fascinador pelos jogos de luz que apresentava. Então vejam, algumas observações importantes nesse trecho. Não há necessidade de tocar o corpo do assistido, se ele for encarnado principalmente. A colocação das mãos próximas ao corpo já permite que o fluido magnético do passista, do médium magnetizador, com o auxílio da equipe de mentores trabalhadores dessa tarefa, alcancem a aura ou o perispírito daquele que está sendo assistido. Então, tocar não é necessário. As antigas fricções que os magnetizadores aplicavam estão cada vez mais em desuso. Mas isso não quer dizer que em um caso ou outro não seja aplicado. Eu, por exemplo, como magnetizador, não costumo tocar o corpo de nenhum paciente aplicando passe magnético. Contudo, se esse paciente for um ente meu, como minha mãe, como minha irmã, como meu filho, despretensiosamente, muitas vezes, sem perceber, eu já estou tocando. O que não acontece quando eu aplico em pessoas que eu não conheço, mantendo, então, essa reserva, por ser desnecessário. Mas em pessoas da família, não tem nada de mais se, mesmo involuntariamente, você chegar a tocar o corpo do assistido. Uma outra coisa importante é que os médios funcionam como duas pilhas. O jogo de luzes, para quem vê do plano espiritual, é fascinante, e médiuns videntes muitas vezes também conseguem ver esse jogo de luzes que se apresenta numa sala de passes magnéticos. E percebam que, quando ele diz que o fluido penetra o halo vital ou a aura dos doentes, ele está tratando aqui do perispírito. Então, o fluido alcança o perispírito e também o corpo físico. O halo vital ou a aura dos doentes é o perispírito, mas sabemos também que alcança o corpo físico, provocando modificação imediata nessas pessoas que já melhoram com a aplicação do passe. Não quer dizer que a cura é obtida imediatamente, mas a melhora é sempre constatada. Hilário sondou o ambiente
e, em seguida, indagou de nosso orientador. Por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? Ainda bem que eu deixei para falar agora também, porque isso já está no slide anterior, porque começa pela cabeça até sair pelas mãos. E Aulus vai nos responder. Ainda aqui, disse Aulus, não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Lembrando a vocês que no topo da cabeça está o centro de força coronário, por onde nós recebemos os fluidos da espiritualidade superior, aqueles fluidos mais sutis. Entretanto, ponderei, neste caso André Luiz, há pessoas tão bem dotadas de força magnética, perfeitamente despreocupadas do elemento moral. E veja que isso é fato. Não depende da moral. Se a pessoa tem força magnética, ela não fica preocupada com essa parte da moral. Vamos ver o que vem por aí. Sim, redarguiu o assistente. Refere-se você aos hipnotizadores comuns, muitas vezes portadores de energia excepcional. Fazem belas demonstrações, impressionam, convencem. Contudo, movimentam-se na esfera de puro fenômeno, sem aplicações edificantes no campo da espiritualidade. É imperioso não esquecer, André, que o potencial magnético é peculiar a todos, com expressões que se graduam ao infinito. Vejam, da mesma forma que a mediunidade pode ser graduada ao infinito, a capacidade magnética também, mas todos nós somos portadores dessa potência magnética. Todo encarnado tem fluido magnético. Por isso, a espiritualidade precisa do nosso auxílio para as tarefas, porque eles não têm esse fluido magnético animalizado, eles têm o fluido espiritual. E para agir sobre o homem, sobre a matéria, eles precisam do nosso auxílio. E quando eles falam os hipnotizadores comuns, ele também está falando em sinônimo de magnetizadores comuns, que eram normais muito antes de Allan Kardec codificar a doutrina espírita. Eram conhecidos também como adormecedores, e disso derivou o surgimento da hipnose, que vem do grego, se eu não me engano, é grego, hipno, que significa sono. E hoje nós já temos o conhecimento de que não se trata de um sono, se trata de um acesso ao inconsciente ou ao subconsciente, como alguns preferem dizer, que é um estado exaltado de consciência. Mas semelhantes profissionais podem igualmente curar, frisou meu companheiro, completando minhas observações, neste caso, Hilário. Sim, podem curar, mas acidentalmente, quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata, com a intervenção de amigos que o favorecem. Ou seja, o paciente também tem amigos espirituais. Fora disso, os que abusam dessa fonte de energia, explorando-a a seu bel prazer, quase sempre resvalam para a desmoralização de si mesmos, porque interferindo num campo de forças que lhes é desconhecido, guiados tão somente pela vaidade ou pela ambição inferior, fatalmente encontram entidades que com eles se afinam, precipitando-se em difíceis situações que não vem à baila comentar. Ou seja, os magnetizadores não devem
se gabar de sua potência magnética. Devem pedir sempre em prece o concurso de amigos espirituais seus e também daqueles assistidos, porque todos nós temos nossos amigos espirituais. E às vezes você vai aplicar um passe em alguém e o mentor dessa pessoa, o anjo da guarda dessa pessoa, espíritos simpáticos e familiares dessa pessoa que está para ser assistida, tem muito mais condição de lhe auxiliar do que você imagina. Estão evoluídos ao ponto de contribuir para o passe magnético, contribuir para a cura daquela pessoa, e nós não podemos descartar esse auxílio. Se não possuem um caráter elevado, aqui os magnetizadores, tá, gente? Suscetível de opor um dique à influenciação viciosa, acabam vampirizados por energias mais acentuadas que as deles, porquanto, se considerarmos o assunto apenas sob o ponto de vista da força, somos constrangidos a reconhecer que há imenso número de vigorosos hipnotizadores espirituais nas linhas atormentadas da ignorância e da crueldade, de onde se originam os mais aflitivos processos de obsessão. Durma com barulho desse, é isso aí. Precisamos reconhecer que esses hipnotizadores, esses espíritos que sabem utilizar os fluidos para dominar os encarnados, existe uma imensa quantidade deles fazendo isso de forma incorreta, transformando em processos de obsessão aflitivos e dificultando, então, a vida dos encarnados. E as pessoas querem viver sem acreditar na existência do plano invisível e muitas vezes podem estar, inclusive, sofrendo por hipnoses espirituais produzidas por esses espíritos que têm esse conhecimento e ainda utilizam ele para o mal. Sabemos que existem aqueles que utilizam para o bem, mas vejam que Aulus orienta que é necessário reconhecer um imenso número de hipnotizadores espirituais nas linhas atormentadas da ignorância e da crueldade. Pobre de nós, pobre daqueles que não têm a proteção necessária, o conhecimento necessário, o poder magnético necessário para se proteger e se precaver, impedindo a ação desses hipnotizadores cruéis e ignorantes que transformam a vida de algumas pessoas em obsessões aflitivas. Continuando. E sorrindo, Aulus acrescentou: recordemos a natureza. A serpente é um dos maiores detentores de poder hipnótico. Então, disse Hilário, para curar, serão indispensáveis certas atitudes do espírito. Indiscutivelmente, já Aulus, não prescindimos do coração nobre e da mente pura no exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós a benefício dos outros. Para a sustentação de um serviço metódico de cura, isso é indispensável, meus irmãos. Então, precisamos ter um coração nobre, uma mente pura, exercitar o amor, a humildade e a fé, para permitir que os melhores raios da espiritualidade superior passem por nós nessas tarefas de cura. E veja, serviço metódico de cura, não é mediunidade de cura. O passe magnético, Allan Kardec já disse, é um tratamento metódico. É necessário continuidade, persistência, uma quantidade de passes magnéticos. Se fosse mediunidade de cura, era uma cura instantânea. Mas veja aqui que é um serviço metódico de cura. Então, não é da primeira vez que vai acontecer a cura, mesmo sabendo que em alguns casos
isso é possível. Só confirmar aqui. Entretanto, para o esforço desse tipo, precisaremos de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuarem estudos especiais? Hilário perguntou. Importa ponderar, disse Aulus convicto, que em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação, em qualquer parte. Não estudou, vai ficar estagnado. Esse ou aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Todavia, em se tratando do socorro magnético, tal qual é administrado aqui, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar, sob a invocação da prece, e toda oração, filha da sinceridade e do dever bem cumprido, com respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de incomensurável poder. Apesar de Aulus potencializar muito a prece, eu vou aproveitar a deixa para valorizar a necessidade do estudo. Sim, em todos os campos, seja na mediunidade, seja no magnetismo, seja no atendimento fraterno, seja em qualquer tarefa que você vá realizar, você precisa estudar. E se você estuda magnetismo, você se coloca numa condição de melhor trabalhador. Imagine você se dispor a aplicar um passe sem saber onde estão os centros de força, ou os chakras, como muitos conhecem. Eu mesmo comecei a aplicar passe sem saber onde estavam os centros de força, onde estavam os chakras. Com o tempo, eu percebi que eu precisava melhorar, então passei a estudar magnetismo. E ao fazer isso, o meu passe magnético também melhorou. Com toda certeza, a assistência espiritual me auxiliando na tarefa também melhorou, também aumentou, e as pessoas passaram a gostar de tomar passe comigo. Eu modifiquei? Claro, eu busquei melhorar naquele trabalho? Óbvio. E eu posso continuar melhorando muito. E para isso, eu preciso continuar estudando. Na condição de instrumento para a espiritualidade, eu preciso continuar estudando. Pense que o mentor precise fazer algo através de você e que você não tem esse conhecimento na sua mente. Atrapalha ele. Muitas vezes ele não vai conseguir nem fazer. E se você estuda e tem esses recursos em sua mente, ele vai poder utilizá-los. Continuando ainda com Aulus. Analisada a questão nesses termos, todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam, assim, a mobilizá-las na extensão do bem. Então, pela nossa melhora, pela nossa dignidade, pelo nosso pedido, nós podemos atrair veneráveis magnetizadores. Imagine o que você não conseguirá se você aprender magnetismo. Aí é que eles vão querer trabalhar com você. Continuando. Não nos achamos à frente do hipnotismo espetacular, mas sim num gabinete de cura em que os médiuns transmitem os benefícios que recolhem sem a presunção de doá-los de si mesmos. Então, aqui ele está dizendo que a transmissão ali era, na maior parte, de fluidos espirituais. É importante não esquecer essa verdade para deixarmos bem claro que, onde surjam a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. O ministério da cura, porém,
a desdobrar-se eficiente e pacífico, reclama-nos atenção. Então, para obter a cura, nós precisamos, sim, ter bastante atenção e cuidado. E aí André Luiz vai explicar o que ele observava naquele trabalho. Ó. Os doentes entravam 2 a 2, tínhamos 2 médios, né? Magnetizadores. Então entravam 2 a 2, sendo carinhosamente atendidos por Clara e Henrique, sob a providencial assistência de Conrado e seus colaboradores. Obsidiados ganhavam ingresso no recinto, acompanhados de frios verdugos, ou seja, dos seus obsessores. No entanto, olha que interessante, com o toque dos médiuns sobre a região cortical, depressa se desligavam, postando-se, porém, nas vizinhanças, como que à espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam de pronto. Alinhando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. As irradiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico. O que é que isso quer dizer? A pessoa entrava, começava a tomar passe, o seu obsessor se desconectava, se afastava. Só que não ia embora, ficava por ali, esperando. Porque no momento que a pessoa saísse, ele ia buscar conectar de novo com aquele encarnado. E por isso André Luiz notou que alguns enfermos não conseguiam receber a ajuda necessária, não conseguiam melhorar, apesar de ter essa desconexão com o obsessor, as irradiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico. Era como se existisse uma barreira para que o fluido magnético alcançasse esses irmãos. Registrando o fenômeno, a pergunta de Hilário não se fez esperar. Por quê? Falta-lhes o estado de confiança, esclareceu o orientador. Então, veja que não adianta ter uma sala de passe, não adianta ter um médium magnetizador passista, não adianta ter mentor espiritual preparado para o trabalho, se o assistido não quer. Vou começar por isso. Não quer. Por que não quer, Cruyff? Porque tem pessoas que vão no centro sendo levadas por amigos ou familiares, só para dar uma satisfação. Não querem, não acreditam, não têm vontade. Então, eles formam uma barreira ao fluido magnético. Então, falta-lhes o estado de confiança. Falta-lhes o desejo de obter uma cura. Isso tem a ver com o comportamento do paciente e não de todo o restante que está pronto para servir. Será, então, indispensável a fé para que registrem o socorro de que necessitam? Os pacientes precisam ter fé? Ah, sim. Em fotografia, precisamos da chapa impressionável para deter a imagem. Tanto quanto em eletricidade, carecemos do fio sensível para a transmissão da luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé. Veja que ele chama tensão favorável a condição que o candidato, o paciente, tem para se colocar a receber os fluidos de cura emanados pela equipe e pelos médiuns ali trabalhando. Certo, não nos reportamos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância, mas sim à atitude de segurança íntima, com reverência e submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos arrimo. Sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor, porque o escárnio e a dureza de coração
podem ser comparados a espessas camadas do gelo sobre o templo das almas. Que comparação forte. Vejam aí que o escárnio e a dureza de coração podem ser comparados a espessas camadas de gelo sobre o templo da alma. Isso quer dizer que eles criam, os próprios assistidos, uma barreira impenetrável para o fluido magnético. E quando você questiona a espiritualidade, por que não conseguimos ajudar fulano ou cicrano, eles respondem, porque existe uma barreira impenetrável que ele criou. E você só pode, então, intensificar as preces e os trabalhos em prol daquele irmão, para ver se em algum momento conseguimos atingi-lo com os melhores fluidos. A lição fora simples e bela. Hilário calou-se, talvez para refletir sobre ela em silêncio. Sem descurar dos nossos objetivos de estudo, Aulus considerou a conveniência de nosso contato direto com o serviço em ação. Seria interessante para nós a auscultação de alguns dos casos em foco. Para isso, aproximou-se de idosa matrona que acabava de entrar, à cata de auxílio e, com permissão de Conrado, convidou-nos a examiná-la com cuidado possível. A senhora, aguardando o concurso de Clara, sustentava-se dificilmente de pé, com o ventre volumoso e o semblante dolorido. Ao que Aulus disse, observem o fígado. Utilizamos-nos dos recursos ao nosso alcance passamos a analisar. Realmente, o órgão mencionado demonstrava a dilatação característica das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca. As células hepáticas pareceram-me vasta colmeia, trabalhando sob enorme perturbação. A vesícula congestionada impeliu-me à imediata inspeção do intestino. A bile comprimida atingira os vasos e assaltava o sangue. O colédoco interdito facilitava o diagnóstico. Ligeiro exame da conjuntiva ocular confirmava-me a impressão. A icterícia mostrava insofismável. Icterícia é uma condição que se caracteriza pela coloração causada pelo excesso de bilirrubina no sangue. A bilirrubina é um pigmento amarelo produzido pelo fígado quando metaboliza hemácias vermelhas ou danificadas. A icterícia pode ser causada por doenças hepáticas e da vesícula biliar, alguns tipos de anemia, superprodução de bilirrubina em recém-nascidos. Mas nesse caso era de uma senhora. Então vejam que André Luiz, como médico que foi encarnado, ainda detinha todos aqueles conhecimentos e disse que o diagnóstico era aquele. Após ouvir-me, Conrado reafirmou: sim, é uma icterícia complicada. Nasceu de terrível acesso de cólera. Percebam, a origem da icterícia nasceu de terrível acesso de cólera em que nossa amiga se envolveu no reduto doméstico, rendendo-se desarvorada à irritação, adquiriu renitente hepatite, da qual a icterícia é a consequência. E como será socorrida? Conrado, impondo a destra sobre a fonte da médium, comunicou-lhe radiosa corrente de forças
inspirou-a a movimentar as mãos sobre a doente, desde a cabeça até o fígado. Notamos que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa que, descendo em fios tenuíssimos, alcançou o campo visceral. Então vejam que a médium não ficou com a mão parada. Por isso que o nome é passe. Ela passou a mão da cabeça até o fígado, ó, subindo a mão para a cabeça e descendo até o fígado. E André Luiz percebeu, então, que fios acompanhavam essa linha do passe e irradiavam para o campo visceral. A senhora exibiu inequívoca expressão de alívio na expressão fisionômica, retirando-se visivelmente satisfeita, depois de prometer que voltaria ao tratamento. Vejam que eu disse que é um tratamento. Hilário fixou os olhos interrogadores no assistente que nos acompanhava, solícito, e indagou: Nossa irmã está curada? E Aulus respondeu: Isso é impossível, acentuou Aulus paternal. Temos aí órgãos e vasos comprometidos. O tempo não pode ser desprezado na solução. Pessoal que é imediatista, que passa a vida toda castigando o corpo físico, querem obter curas imediatas. Mas vejam, mais uma vez, é um tratamento. E ela adquiriu isso com base em um ataque de cólera no seu lar, no ambiente doméstico. Então vejam que muitas vezes as emoções interferem no nosso corpo físico e nós precisamos cada vez mais cuidar dessa nossa condição emocional, mental, psíquica, espiritual, para só passar por aquilo que é necessário nessa encarnação, para suportar as dores que estão planejadas e programadas muitas vezes por nós mesmos e não acolhendo outras que podem ser evitadas. E em que bases se articula semelhante processo de curar? Ao que Aulus vai responder: o passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Segundo Kardec, em A Gênese, substituir uma célula malsã por uma célula sã. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele encontram-se as linhas de força aglutinando os princípios subatômicos e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que as servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valorizam. Então, vejam a atuação na modificação mental, na modificação celular, na modificação perispiritual e na modificação física do doente, que pode e deve ser alcançada pelo passe, se o paciente souber receber com respeito e confiança e valorizar o seu tratamento. E pode, acaso, ser dispensado à distância? Que pergunta maravilhosa, lá em 1954, André Luiz perguntou isso. O passe pode ser aplicado à distância? Sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. E a gente aprendeu isso com uma intensidade muito grande
durante a pandemia. Antes de iniciar este vídeo, eu apliquei o passe em uma pessoa que está em Portugal. E ao final do passe, ela me relatou que já estava se sentindo um pouco melhor diante da dor que a afligia. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. O serviço em torno prosseguia intenso. Aulus considerou que a nossa presença talvez sobrecarregasse as preocupações de Conrado e que não seria lícito permanecer junto dele por mais tempo, já que havíamos recolhido os apontamentos rápidos que nos propunhamos obter e, à vista disso, despedimos-nos do supervisor, buscando o salão central para a continuidade de nossas abençoadas lições. E com isso, terminamos mais um capítulo desta obra fantástica e ficamos, então, felizes por alcançar esta marca e contamos com vocês para o nosso próximo encontro, na próxima segunda, com o 18º capítulo. Deixa eu ver aqui qual é o título, eu até falei no início, mas já me esqueci. O 18º capítulo tem como título Apontamentos à Margem. Aqui nossa obra magnífica. E o 18º capítulo tem como título Apontamentos à Margem. Que Deus abençoe a todos, fiquem em paz e um bom estudo. Até a próxima, meus irmãos.